Gente, vamos chamar o Jair Galvão. Isso, opa! Bom dia. Tem telefone fixo também, Jair? Tenho, a gente é obrigado. Mas eu fiz uma outra coisa que eu acho que o Florestan não fez, que foi pedir para desligar. Então, ele não recebe ligação. Você só tem a internet grudada lá no telefone. Entendeu? Uma boa dica, Jair. Bom dia. Pode pedir para desligar. Bom dia, Rafael. Bom dia. E a Gina. Bom dia, Jair. Prazer. Bom dia, obrigado pelo convite. Estamos aí. Imagina, eu que estou super contente. Aliás, quero muito agradecer também quem está por trás das câmeras, né? A Andréia Haddad, o Fernando Melo, que olha a gente por trás, olha, o pessoal trabalha mesmo. Bom, Jair, eu fiquei interessadíssima nesse teu livro. O Jair é um escritor, ele é professor também, jornalista. Eu fiquei interessadíssima nesse teu livro novo aqui, que é Quando os Bichos Perderam o Sono, né? Agora, já mostro a capa aqui para vocês, ó. Oba! Já para todo mundo dar uma olhada. Acho que tá dando para pegar, né? Isso. Eu tenho outro aqui, ó. Opa! Legal, Florestan. Tô vendo. Tá vendo aí, ó? Tô vendo. Sim. Eu li, ó. E as ilustrações, gente, são sensacionais. Sensacionais. As ilustrações são do Altemar Domingos, é um parceiro meu, quero agradecer. Provavelmente ele está vendo agora. Ficaram maravilhosos, realmente. Agora, para quem não sabe, gente, já mais ou menos viu, é literatura infantil, mas né, tem a fábula, o conto. Qual é o gênero, neste caso, deste livro? Na verdade, o livro ele está dentro da literatura infantil. É um livro que eu consideraria um livro mais de despertar da consciência infantil para questões, como eu fiz, inclusive, no meu primeiro livro, que foi esse aqui, ó, que é esse aqui, O Saci de Duas Pernas. Foi uma forma que eu encontrei, aqui eu estou exibindo, para o despertar da consciência infantil. Veja bem, quando você pensa que no universo adulto, no universo da ciência, no grande universo dos pesquisadores, as preocupações elas são muito concretas, né? Você tem os dados, as pesquisas, você tem uma série de estudos de décadas, por exemplo, a respeito do aquecimento global, das mudanças climáticas de modo geral. Você tem dados de satélite, você tem todo um aparato científico, tecnológico de estudo. E esse universo ele é muito complexo para o universo da criança. Então, qual foi a ideia quando eu pensei neste livro aqui? Foi traduzir essa questão, a questão climática, de forma muito didática, de forma muito direta para as crianças, a partir de uma ideia assim que eu considero até bem básica mesmo, que foi pegar os animais. Todo mundo adora animais, né? Todas as crianças têm uma ligação muito forte com os animais, com a natureza. Então, eu peguei os animais e coloquei numa situação inusitada. E se todos os bichos do mundo, de repente, perdessem o sono, o que aconteceria com o planeta? Então, esse é o mote, e é dentro desse processo de busca do despertar da consciência para poder introduzir temas, como eu disse, para o mundo dos adultos, muito complexos. E para a criança, gostar do bichinho, que ele esteja com saúde, né? Do dia a dia, que ela possa brincar, que ela possa fazer a foto, que ela possa fazer o filminho, e que ela possa saber que o seu bichinho acordou e foi dormir tranquilo. Mas, de um modo geral, ela também despertar essa consciência, e isso é importante para os pais, para as crianças, para os professores, né? Despertar a consciência de que, no mundo real, a gente quer a comida sem agrotóxico, a gente quer a água limpa, a gente quer, todo mundo deseja isso, uma qualidade, as pessoas tendo acesso à alimentação, né? O ar mais limpo, chuvas com mais regularidade, e o planeta, todos os dados apontam, existem os negacionistas, né? Por isso que muitas coisas estão no Paquistão, no Brasil e no mundo, existem grupos de negacionistas no mundo inteiro que acham que isso é uma fantasia, que não existe nada disso. E a ciência provou e prova a toda hora que essa mudança, as mudanças climáticas de modo geral, ela é uma realidade e isso tem que ser enfrentado. E se enfrenta com conhecimento, com convencimento, principalmente das novas gerações. Eu achei aí, viu, Gina,
porque como eu li o livro, né, eu sou amigo do Jair, trabalhamos juntos. Obrigado. Jair é professor da rede pública municipal de São Paulo e é jornalista também e é escritor. Tem romances publicados e de uns 3, 4 anos para cá começou a entrar na literatura infantil, aliás, lembrando um pouco da relação que ele tinha com as crianças quando era professor. E esse livro, você, Gina, que é uma defensora dos animais, vai adorar, porque ele conta detalhes do sono dos animais. Né? A girafa dorme 1 hora, eu não sabia que a girafa dorme 1 hora. Menos de 1 hora por dia. Menos de 1 hora. Né? Conta pra gente um pouco disso. E o golfinho também, né? O golfinho, conta pra gente do golfinho, que ele tem um modo... Eu tenho alguns, por exemplo, aqui, eu selecionei alguns dos animais que têm sono bastante, tem uns que dormem muito, né? Os bichos, por exemplo, as vacas, deixa eu achar aqui a página que fica mais fácil. Você tem bichos que dormem muito pouco. O golfinho não entrou nessa conta, né? Eu estava colocando alguns bichos assim mais direta, que a gente tem uma ligação mais direta, né? Mas, exatamente. Então, por exemplo, as vacas dormem cerca de menos de 4 horas por dia, né? E o título desse livro, essa história, ela surgiu exatamente numa situação, vou até aproveitar para contar, uma situação inusitada. Eu estava no interior de São Paulo uns anos atrás com os amigos, a gente estava hospedado numa fazenda e a gente terminou saindo, foi para a cidade e tal. Quando a gente estava voltando no carro, a luz do carro bateu naquele sítio, na entrada do sítio, com cerca de um lado, cerca do outro, com animais, de um lado e do outro. Então, bateu a luz do carro num bois, vacas que estavam dormindo ali. Aí levantaram, eu lembro assim, até da expressão, um dos animais olhou assim, tal, acordou. Aí eu brinquei com a pessoa, falei, caramba, você acordou o bicho, você não sabe quantas horas dorme e tal. Aí eu, dessa brincadeira, mas os bichos têm muito tempo, né, para dormir e tal. Aí eu terminei indo pesquisar e exatamente a história surgiu daí, o princípio, digamos assim. Então, tem o caso das girafas, né, falando aqui de alguns bichos. As girafas dormem menos de 1 hora e tem uma explicação muito simples. Como ela tem aquela altura toda, os predadores, ela tem que fugir dos predadores, né? As vacas dormem menos de 4 horas, só que agora tem uma coisa da girafa que eu acho interessante, que eu não sabia também. Girafa não deita para dormir, né? Pois é, exatamente. Tem muitas particularidades, né, a respeito do sono. Como é que ela faz? Ela encosta alguma coisa? Aliás, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu vou adiantar aqui. O ilustrador captou um negócio interessante. Com os animais, na história, no desenrolar da história, vocês que vão ler, vocês vão ver, no desenrolar da história, os animais vêm para as cidades, porque eles estão sem dormir, então eles fogem. Até o Florestan, numa referência recente, lembrou da Revolução dos Bichos. Na verdade, é que é uma revolta contra tudo que nós fazemos, né? Então, ele captou essa coisa da girafa, deixa eu girar. Mais para isso aí. Exatamente, aqui. Então, ele captou uma girafa encostada num poste, né? Então, na verdade, ela se encosta em alguns lugares, não tem como se deitar, né? Mas é isso, basicamente, você tem... Eu inseri na história, Gina, várias referências científicas do sono dos animais. Alguns dormem muito pouco, outros dormem 2 horas, meia hora, outros dormem o dia quase todo. E o que está por trás exatamente da história? Quer dizer, você tem no mundo uma série de interferências, de intervenções humanas históricas, né? Não é só da agora, principalmente a partir da Revolução Industrial, que esse processo começou a ser estudado com mais afinco, com mais profundidade pelo mundo acadêmico, pelo mundo científico. E você tem, então, a interferência humana, né? Na questão climática, e não é só propriamente, como muita gente pensa, só do aquecimento global, porque é um conjunto de causas e efeitos, né? Você tem estudos que mostram as causas e os efeitos. Por exemplo, quanto mais você desmata, mais você vai criar essas condições contrárias ao equilíbrio da temperatura, à chuva, por exemplo. Então, nós temos no Brasil biomas, né, importantes que estão sendo, todo mundo vem acompanhando nos últimos tempos, esses biomas sendo devastados, e os grupos que negam essa interferência acham que isso é uma naturalidade, que tem mesmo que devastar, que tem que tirar. E dentro do livro, então, eu coloco as crianças como protagonistas dentro da história, porque elas também perdem o sono, né? Esse é um detalhe, né? Então, tem
tem todo um conjunto de situações que as crianças também perdem o sono e começam a pressionar os adultos para que eles tomem providências. Vai nessa linha aí a história. Jair, antes de passar a palavra para o Rafa, olha, o pessoal aqui está amando, viu? E tem gente... Opa! Só um corte que dá às vezes. Botou. Sim, claro. Botou, gente. Oi, desculpa, a gente hoje está péssima. A gente não conseguiu ouvir a conclusão. Tá. Então, muita gente querendo saber onde é que pode comprar o livro. Opa, então já vamos adiantar aqui. Eu vou até mostrar o site, ó, já para ficar mais fácil. Não sei se está dando. Deixa eu virar para cá. Aí. Opa, aqui. www.palhacãoazuleditora.com.br. É palhação azul sem a cedilha e sem o tio, né? Então, palhacãoazuleditora.com.br. É só entrar no site. www.palhacãoazuleditora.com.br. Se o Fernando conseguir colocar assim para a gente na tela, seria maravilhoso, viu? Bom, Rafa. Inclusive, viu, Gina? Um presente sensacional para o Natal nesse ano para as crianças. Eu já comprei para os meus sobrinhos. Eu comprei os exemplares, porque quando minha filha era pequena, a gente tinha o hábito de ler para ela, né? Eu lia para ela histórias e criava histórias, passei a criar histórias, e então ela... Você me contou isso aí, eu lembro. Então, eu me lembro que uma vez até ela não queria dormir, e era um problema, e eu inventei a história de que uma menina não queria dormir, como ela não dormia, o dia não amanhecia, porque... e aí, eu falei, o que aconteceu que essa menina não dormia, as amiguinhas dela da rua começaram a ir lá na casa dela pedir para ela dormir, porque se ela não dormisse, não ia nascer o dia, o sol e tal, né? E que dormindo, rapidinho, a noite passava e já amanhecia o dia, ela ia poder brincar, né? E ela adorou essa história, eu contei várias vezes, né? Eu criei essa história de que, você fala assim, você viu quando você deita e dorme, rapidinho, já passou a noite, já está de manhã, você já pode sair para brincar, para ver todos os seus amiguinhos e tal. E então, eu acho importante que a criança saia um pouco do celular, porque hoje todos estão no celular, né? E passem a ler, né? O que a gente precisa, né? É que as crianças desenvolvam, né? O amor pelos livros, pelo conhecimento, né? E ao contrário do que nós estamos indo com o governo Bolsonaro, que é contra a ciência, que é contra o conhecimento, que é contra a cultura. Vê só a situação da cultura no Brasil, né? Então, hoje, mais do que nunca, a nossa cultura depende da gente, depende de nós, porque se o governo federal não vai pôr um tostão para aumentar o conhecimento e a cultura do nosso povo. Então, como a gente já enfrentou isso no passado, na ditadura, não tão ruim como está agora, porque na época da ditadura militar era um pouco melhor, né? Vamos, então, dar a resposta, né, como a gente deu naquela época. É importante. É um governo que quer pôr mais imposto sobre livro e baixa a alíquota de importação em revólver, né? Mas, enfim, faremos essas críticas mais em outro momento. Queria tratar um pouco o seu conhecimento aí como pensador, como escritor, para falar sobre a questão do mercado de livros, né? As livrarias, com essa revolução digital, já não vivem uma situação fácil, a pandemia fechou as livrarias, o que piora a situação, apesar de ter aumentado a venda na internet, pelo que eu estou vendo aqui, pelo menos em notícia de ontem, de dezembro. E eu queria ver como é que foi para você, tanto a situação da pandemia e a sua perspectiva para o mercado de livros. Será que as livrarias vão acabar? Tem uma discussão sobre isso em relação ao jornalismo também. Mas queria aplicar na situação dos livros. Se as livrarias vão seguir no futuro adiante, se os livros vão virar todos digitais. O que você pensa sobre isso? Olha, Rafa, é o seguinte, eu sou apaixonado por livro físico. Isso é uma paixão. Até você me deu a oportunidade de comentar um pouquinho. O Florestan estava esses dias aí, a gente conversando, e a gente estava exatamente tendo um diálogo sobre como é que se forma um escritor, como é que se forma, né? Por onde começam essas coisas? Começa pela leitura, começa pela literatura, e cada um tem sua história particular, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, fiquei há vários anos morando lá, já moro em São Paulo há mais de 30 anos, me radiquei aqui. Agora, essa
essa paixão pelos livros, ela vem de muito tempo atrás. Então, vem do cordel, na região onde eu morei muitos anos, né? Então, você vem do cordel, vem do quadrinho, vem dos contos de fadas, vem de tudo isso aí. Então, eu sou dessa geração que tem uma paixão muito grande pelo livro físico, e eu confesso que eu ainda resisto ao livro digital. Acho que é uma tendência natural, a conversão está acontecendo, e o jornalismo também padece disso, é verdade. As vendas na internet crescem no caso dos livros, né? Então, assim, eu acho que existe um processo de deterioração muito grande do consumo, uma queda vertiginosa, isso os dados mostram, né? Eu não preciso nem... Todo mundo tem acesso a esses dados. Então, acho que é triste quando você vê a diminuição desse movimento das livrarias. Eu tive outro dia aqui em São Paulo, uma das livrarias muito famosas aqui na região da Avenida Paulista, e eu contei, cara, é uma cena meio triste para quem é apaixonado por livraria. Tinha 20 pessoas, eu e mais 19 pessoas, como clientes na livraria, num mega espaço, uma coisa gigantesca, né? Então, eu acho que existe essa tendência, mas eu aposto ainda em alguns nichos, e foi exatamente por isso que eu resolvi, nesse momento, durante a pandemia, eu apostei na reestruturação da carreira, né, de escritor. Eu publiquei esse primeiro livro aqui, a primeira edição dele, O Saci de Duas Pernas. Ele também está disponível no site www.palhacãoazuleditora.com.br. Esse foi o meu primeiro livro, eu publiquei em 2008, a primeira edição, depois saiu uma segunda edição em 2009, 2012, ele está disponível lá. Eu vou produzir uma nova edição por esse selo editorial aqui, que é o Palhaço, exatamente o próprio selo Palhação Azul, né? E eu estou esperançoso, ao mesmo tempo, nesse nicho, porque eu acho que o nicho da literatura infantil ele é muito amplo. Você precisa ter boas histórias. Um pai, outro dia, que comprou os livros já, e a gente conversa bastante, ele estava dizendo o seguinte: dentro da literatura infantil existem várias vertentes, tá? Agora, existe muito livro sendo produzido com conteúdos que às vezes desrespeitam, né, a capacidade cognitiva da criança. Então, essa tentativa, até a Gina havia me perguntado no início, eu busco muito isso, de procurar despertar essa consciência. Então, eu acredito bastante que existe espaço para o crescimento, principalmente na literatura infantil. Mas, de fato, não há como negar essa queda vertiginosa, né, no consumo. Por outro lado, os governos têm ou teriam, pelo menos, né, como já tiveram em outras situações, tem um papel fundamental, que é incentivar isso, ou seja, investir na compra de livro paradidático, didático, voltar à normalidade, que é o que a gente espera. Aí, ó, teu filho está aí, ó, o Elton. O Elton, aliás, eu tenho 2 filhos, vou dar um beijo aí para o Elton e o Gustavo, que estão assistindo, e mandar um beijo para a minha mulher também, a Luciana, que é a minha parceira, a Luciana Coelho, que também deve estar assistindo, e mandar um beijo aí, que ela é a minha parceira nesse projeto, e você sabe, sem parceria você não vai a lugar nenhum, né? Mas manda um beijo aí para o Elton, para o Gustavo, que esse primeiro livro, inclusive, eles foram os primeiros leitores e adoraram a história, e ninguém menos, isso é uma pequena dica, né? Quando você, acho que é um tipo de literatura específica, peculiar à linguagem, que é a literatura infantil, eu acho que os primeiros leitores de um texto infantil devem ser as crianças, muito antes de publicar. Se elas aprovarem, ou acharem interessante, engraçado, derem uma risada, tal, ou se surpreenderem, é um primeiro passo que, possivelmente, esse texto ele será aceito pelos adultos também. A Deise apareceu aí também, a sua irmã, né? Fazendo comentários isso. Aqui, é historiadora, né? A historiadora lá do Rio. Família de intelectuais, hein? Opa, eu mandar um beijo aí. Que ótimo, né? Agora, esse outro primeiro livro que me deixou curiosa também, porque aborda também o folclore brasileiro, né? Até que tem uma influência também no folclore brasileiro, na literatura infantil de modo geral, nesse específico, sim, né? Mas do que ele fala também?
Esse primeiro livro, O Saci de Duas Pernas, é uma história curiosa, assim, porque eu escrevi, ano que vem, o texto. Você vê como é a vida do escritor, é duro. O Florestan sabe muito bem disso, né? Ele já é escolado aí. O texto eu escrevi no ano 2000. O texto, você vai ver, vai fazer 21 anos exatamente. Já tem 20 anos que eu escrevi o primeiro texto, a primeira versão do texto do Saci, O Saci de Duas Pernas. E foi uma história que eu pensei, ela surgiu de experiências em sala de aula, de bullying, de maus tratos, sempre as crianças, em vários grupos, né, ficam procurando defeitos nas outras, o que seriam defeitos, o que elas consideram defeitos. Então eu tentei, a partir de um personagem que é muito conhecido de norte a sul do Brasil, leste a oeste, qualquer lugar do Brasil, as pessoas conhecem o Saci. E eu peguei, então, esse personagem e pensei numa característica ao contrário. Então, eu inverti a história, né? Eu subverti, não a lenda em si, porque na história só ele tem duas pernas. Até uma criança, uma vez no lançamento, eu fiz um lançamento em Votuporanga, no interior de São Paulo, uma criança falou, escritor, eu tenho uma crítica a fazer ao seu livro. É muito interessante, você se depara com situações inusitadas. Esse seu livro contém uma mentira. Ele falou desse jeito assim. Não existe Saci de Duas Pernas. Eu brinquei com ele e falei, de fato, não existe Saci de Duas Pernas. Só existe este aqui. Aí eu brinquei e falei, olha, você também talvez pudesse pensar que existem pessoas que perdem a perna, pessoas que nascem sem o braço, sem a perna, pessoas, né? Então, aí foi quando ele pensou, uma pessoa que anda na cadeira de rodas, ela perdeu, às vezes, as pernas, por exemplo. Tal. Aí ele começou a pensar e a gente começou a dialogar e foi muito interessante. Mas a história aqui, Gina, ela se passa exatamente a partir do momento em que nasce o Saci com duas pernas. E o que a sociedade faz? O livro ele embute as questões como bullying, uma série de questões relacionadas à diversidade, à diferença. Né? Então aqui eu recheei a história, você falou muito bem aí sobre a questão do folclore, eu recheei a história com personagens aqui, ó, tem ilustrações também do Altemar Domingos, é o mesmo ilustrador da primeira do livro atual, né? Então eu recheei a história com figuras muito conhecidas. Aqui tem, né, o Curupira e por aí vai. Então tem a Mula Sem Cabeça, tem coisas belíssimas. Esse outro também é muito ilustrado, a ilustração muito bonita, estou aqui mostrando. Eu recheei a história com personagens que em tese, também tem muitas diferenças, né? O Curupira, os pés são para trás, né? O lobisomem, ele tem um problema muito sério, por exemplo, ele é do folclore mundial, mas também ele é muito presente no folclore brasileiro, o lobisomem, por exemplo. Então, o lobisomem, ele vive esse dilema. Quando ele é homem, né, ele tem um problema. Quando ele é bicho, os homens desconfiam dele, por aí vai. Você tem, então, personagens, usei exatamente então a figura do Saci de modo invertido para discutir principalmente essas questões, para introduzir na sala de aula essas questões relacionadas ao bullying, às diferenças, né? E principalmente para incentivar uma coisa que eu acho fundamental, né, nessa discussão, é incentivar as crianças a procurarem qualidades no lugar dos defeitos nas pessoas. Então esse livrinho, ele também, inclusive lá no site, quem está conhecendo o livro agora, esse primeiro livro, né, tem um combo, você pode comprar os dois juntos, que sai um pouco mais barato, os dois juntos. Tem os livros separadamente, tá? Quando os bichos perderam o sono e também o Saci de Duas Pernas. Mas basicamente é isso, uma história para esse do primeiro livro, para discutir as diferenças e incentivar a busca de qualidades. Daí eu tô amando. Eu quero mesmo. Inclusive porque não é só questão da habilidade, porque os italianos têm uma expressão que diz assim, ele não é desabilitado, né? Ele tem uma habilidade diferente, é diversamente hábil. Exatamente. Né? A respeito. Mas tem alguns pontos também que chamam na literatura infantil que pegam a moral, né? Como é que você lida com a questão da moral? Essa sua pergunta me remete agora à pandemia. Eu vou fazer aqui um comentário, uma revelação, na verdade, aproveitando a gentileza desse convite
da TV Democracia, agradecer ao Fábio Panunzi, toda a equipe, a vocês também, ao Florestal pelo convite, me remete a uma sacada, digamos assim, que eu tive agora na pandemia. Todo mundo sofreu e sofre muito ainda, né? Quer dizer, a população de modo geral, com a gravidade da pandemia, e dentro dessas limitações, cada um buscou alternativas, né, saídas, caminhos. E eu, no meio da pandemia, agora, se eu não me engano, agora acho que setembro, outubro, não lembro exatamente o mês, num desses meses aí eu sentei e escrevi uma nova história. Então, o terceiro livro está a caminho, já, um terceiro livro infantil, que eu vou mexer um pouco mais, de forma mais aprofundada com a questão moral e psicológica de um personagem que é muito conhecido também, né? Que é um personagem bastante conhecido, que é Chapeuzinho Vermelho. Então, vem um terceiro livro que já está pronto, mas ainda não foi publicado, e esse livro ele vai se chamar Chapeuzinho Vermelho Volta à Floresta. É uma história, eu não vou aqui revelar os detalhes, né, para deixar o pessoal curioso. Eu mexo exatamente... divertidíssima, muito interessante. Mas não vai dar spoiler aí, Floresta. Não dá, porque depois alguém rouba a ideia e escreve aí. Não, já está pronto e registrado, né? Se quiser, aí não dá certo. Mas então... Gina, eu mexo um pouco nesse caso específico aqui, eu estou mexendo, digamos, quando os bichos perderam o sono, a questão moral aqui, ela tem a ver exatamente com o comportamento humano em relação ao planeta. Ou seja, incentivar as crianças cobram dos adultos que se tomem providências, né? Então tem um congresso do sono, meio que uma reunião envolve a ONU, envolve diversos organismos, né? Nesse aqui do Saci, a moral é exatamente essa, você respeitar as diferenças, você trabalhar a questão... o que você colocou muito bem é que existe esse fundo, as histórias, os contos de fada foram criados originalmente, a gente às vezes não tem muito... Eu não sou, obviamente, não especialista no assunto, eu sempre fui um curioso e estudei bastante, mas não posso me considerar um especialista na questão da literatura infantil. Existem pessoas muito qualificadas no Brasil inteiro, eu conheci pessoas maravilhosas e vou conhecer outras, né, ao longo das viagens pelo Brasil, que eu pretendo retomar em breve. Mas originalmente os contos de fada, eles são histórias populares, né, medievais, são histórias do arco da velha, como a gente diz, e foram histórias criadas para assombrar os adultos, para fazer com que eles fossem dormir cedo. Então, a regra nos contos de fada originalmente, a regra era sangue, morte, destruição, sempre coisas dramáticas. Então, os grandes recontadores, digamos assim, o La Fontaine, os irmãos Grimm, né, uma série desses escritores aí de séculos atrás, eles deram meio que uma limada, tiraram um pouquinho desse sangue das histórias, a parte mais escabrosa, a parte mais sanguinolenta, como dizia um personagem de televisão, ela foi tirada exatamente para poder contar essas histórias para as crianças. Porque se fosse contar na origem, algumas dessas histórias aí, da Bela Adormecida, da Chapeuzinho Vermelho mesmo, né? Então, tem muito sangue nessas histórias. Isso, tem uma pesquisadora brasileira, uma jornalista que vive fora do Brasil, mas que pesquisou o assunto durante muito tempo, a Karen Weck. Ela escreveu um livrinho que eu indico, inclusive, saiu pela Super Interessante, naquela série da Super Interessante, O Lado Sombrio dos Contos de Fadas. É bem interessante para você ver que não é bem assim do jeito que muita gente imagina, né? Que a moral era só essa de bonitinha lá, que vem o príncipe e tal, né? E dá o beijo, ou vem o caçador e abre a barriga do lobo e tal. Bom, mas voltando, só para não perder o fio, esse terceiro livro, ele recebeu o nome de Chapeuzinho Vermelho Volta à Floresta, e eu vou então trabalhar essa questão psicológica e moral da personagem dentro de um contexto que depois eu vou revelar ao longo do tempo. Eu acho que também o texto já está pronto. O ilustrador eu vou depois passar para a gente começar a ter esse diálogo a respeito do terceiro livro,
que eu pretendo lançar até julho do ano que vem. Pode ser um pouco antes, mas a programação é essa. Nossa, não, isso daí também me faz lembrar o Negrinho do Pastoreiro, né? Cada componente cruel, gente. Pegar uma criança e amarrar no formigueiro, né? De uma crueldade, né? Você fala, meu Deus, né? E não só, né? A mula sem cabeça é uma moral muito forte aí em cima, né? Aliás, eu uso, você falando da mula sem cabeça, vou até mostrar aqui eu uso a mula sem cabeça nessa... Porque foi uma moça, originalmente, que se apaixonou por um padre, foi isso? Exatamente, né? Exatamente. É a mulher do padre, né, falando. É. Então, aqui, ó, a mula sem cabeça, ela entra nessa história, vai trabalhar a moral exatamente aqui. Ela diz, olha, eu tenho sentimentos, eu não tenho cabeça, mas eu tenho sentimentos. Então, eu sei dessa história, tá? Eu estou vendo a história do Saci, ele está sofrendo muito. Eu sofro porque todo mundo morre de medo, porque ela aparece, né, aquela bola de fogo na cabeça, tá? No lugar da cabeça. Né? Então, é uma riqueza muito grande, o folclore brasileiro. A gente deve muito do folclore brasileiro a um conterrâneo meu, que todo mundo conhece, um grande estudioso da literatura brasileira, dos costumes, o Luiz da Câmara Cascudo. Né? Então, a cidade de Natal, Rio Grande do Norte, tem como um personagem central dos grandes pesquisadores. Cascudo foi uma pessoa impressionante, porque, inclusive, ele viveu a vida toda no Estado, nunca ganhou inúmeros prêmios, e ele é o maior estudioso de tudo isso, dessas histórias. Ele praticamente compilou tudo que a gente tem de mais importante, mais aprofundado a respeito do folclore do Brasil. E são dessas histórias que a gente, digamos, a gente bebe a criação. Eu bebo um pouco são figuras assim marcantes, né, da literatura, do teatro, da dramaturgia brasileira. Você tem o Ariano Suassuna com aqueles personagens fabulosos, aquele jeito de contar a história, né? Então você bebe um pouco disso. Eu bebi um pouco, como eu já disse antes, na fonte do cordel, do tocador de viola, do violeiro, do declamador de poesias, do poema, aquele cara. Então eu sempre adorei muito, e até hoje eu faço isso quando eu viajo. Eu vou ao interior do Brasil, procuro uma feira para procurar ali o sanfoneiro, tal. Aí você tem aquela memória do Luiz Gonzaga, dos grandes cantores, intérpretes. Né? Eu acho que a gente que nasce no Nordeste, em cada região você tem, digamos, um privilégio regional. E quem nasce no Nordeste tem esse privilégio regional de beber numa cultura muito sólida, muito forte, muito arraigada. Né? A região lá onde eu fiquei muitos anos, a região do semiárido, a região chamada Seridó, onde tem boa parte da minha família ainda mora lá, na região da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. Então, eu tenho uma ligação muito forte, histórica, apesar de, digamos, a cidade de São Paulo, nesses 30 anos, ter moldado um pouco, né, essa composição mental que a cidade grande também coloca, interioriza, você internaliza isso, né? Mas as grandes ideias, elas permanecem, claro. O Jair tem umas histórias como jornalista que é muito interessante, porque ele começou lá no Rio Grande do Norte. E ele me contou uma história que ele escreveu uma reportagem de uma figura política que depois foi na redação. Você pode contar essa história, Jair? Porque é muito divertida. Sim. Eu não vou detalhar, tá? A figura é bastante... Acho que a figura é bastante expressiva lá no estado. Tal. Então, eu era repórter de um semanário em Natal. Estava começando, né? Na verdade, eu estava começando... Eu já tinha vindo do interior, já comecei no rádio, na década de 80, né? Comecei no rádio, como radiojornalista, tá? Depois fui para a profissão, efetivamente. Então, eu escrevia nesse semanário e me passaram uma história bem interessante, bastante cabeluda, assim, de uma figura que o pai teria obrigado. Ele era, digamos, não muito afeito ao trabalho nas empresas do pai, e o pai disse, então, se você não trabalhar direito, você vai virar deputado. Então, candidatou o cara a deputado e tal. E eu contei os detalhes dessa história e tal, e o jornal circulava no final de semana.
Quando foi na segunda-feira, ali no aquário dos jornalistas, eu só vi um cara dando murro na mesa do diretor do jornal. Era ele, exatamente. Né? Todo mundo conhecia a figura. Então, o cara batia na mesa, dava murro lá, você saiu de lá e tal. Aí, daí a pouco, o diretor do jornal, que também era o dono, era um jornal chamava Dois Pontos. Acho que ele existe hoje com outro nome, Natal. Aí o cara chegou e falou, quem foi o maluco que escreveu isso aqui? Eu falei, eu. Aí o meu editor falou, fomos nós, na verdade. Ele escreveu, mas quem apurou fui eu. Ele falou, você sabe que esse cara ele tem condições de comprar o jornal, fechar, prender todo mundo. Eu falei, olha... Aí nós viramos para ele e falamos assim, tem alguma mentira? Ele falou, não tem, o pior que não tem. Não tem mentira na história. É o que vale, né? Aí são situações dramáticas. Só para finalizar a história, Floresta, já que você puxou o fio aí, o cara não me conhecia pessoalmente, então eu fui lá e fiz uma entrevista com ele. E eu falei, olha, o cara ele não era muito, assim, tinha um raciocínio político muito fraco, ele era muito bom em outras coisas, né? Para política ele era meio ruim. Então eu fui lá e aí eu meio que direcionei a entrevista, porque o cara falou, você vai pagar o seguinte, você vai lá e vai entrevistar o cara e para ele negar tudo, sei lá. Cheguei lá e eu falei, olha, isso deve ser coisa da oposição, né, deputado? Isso pode colocar aí que foi da oposição, que isso, que... São histórias assim, né, que o jornalista enfrenta situações. Eu trabalhei muito tempo aqui em São Paulo, eu dirigi, só para contextualizar também, eu fiz assessoria de imprensa para diversos órgãos, tal, sindicais também, e eu trabalhei no Movimento Nacional dos Direitos Humanos, ao lado do grande jornalista potiguar, Dermi Azevedo, a quem eu devo muito de orientação, um cara, é uma grande figura dos direitos humanos no Brasil. Então, trabalhei ao lado da dona Helena Pereira dos Santos no Grupo Tortura Nunca Mais, e também no Movimento Nacional dos Direitos Humanos, e numa agência de notícias que o Dermi dirigiu aqui com uma equipe muito bacana, chamada AGEM. Ela não existe mais, Agência Ecumênica de Notícias, que era uma agência de notícias que a gente distribuía para a área sindical, para os movimentos sociais na época. Então. E também, como eu disse, eu criei um jornal na Zona Leste de São Paulo, no período em que eu morei na Zona Leste de São Paulo. Durante 8 anos, eu editei um jornal de bairro. Foi uma experiência bem interessante. O jornalismo de bairro, ele também sofreu muito, né, com a mudança de paradigma e da questão da comunicação, mas foi uma experiência muito rica, você fazer jornalismo de bairro, e foi essa outra experiência. São várias histórias também no jornalismo de bairro. Muito bom. Excelente. Muito bom. Jair, eu ficaria horas aqui, horas. Eu também. Horas, inclusive porque tem mais coisa ainda para abordar com você, viu? Mas, infelizmente, nosso tempo voou mesmo, viu? Olha lá, olha, parabéns, Joelma, eu tô contigo, você arrasa mesmo, viu? Pega na essência, né, de todos nós, assim, aquela faz voltar no tempo, mas faz também olhar para o amanhã, né? Muito bom. É isso. Não, então, antes de ir, Jair, porque eu sei que as livrarias aí ainda não receberam os livros, quem quiser para o Natal agora tem que ir para o site, né? Exatamente. Vamos então, colocar de novo na tela, só para despedir, vamos colocar, Fê, por favor. Aí, isso, obrigada. www.palhacãoazuleditora.com.br. Pede para ele dar um autógrafo também, viu? Que eu acho que ele dá. O pacote de 2, né? Vou mais uma vez mostrar aqui. O combo dos 2 livros. Legal. Tá, então é isso, acho que eu agradeço bastante. Também tem a editora está no Instagram, está também no Facebook, no Twitter, e tem informação sobre o livro que está a cada dia mais se espalhando por aí, e em breve as coisas, quem sabe, aí a gente não tem toda essa, né, a gente não tem toda essa certeza, porque o país está meio desgovernadão de um modo geral, a gente não tem uma certeza no Brasil, uma perspectiva de quando as coisas vão melhorar. A gente está torcendo muito para isso, né? Todo mundo torcendo, para a gente poder andar pelo país e levar essas mensagens, discutir com as crianças, principalmente o melhor público para lidar, eu considero, são as crianças. Primeiro, que são generosas, segundo, que são verdadeiras, e elas são o futuro. Essa geração aí que acredita
a geração negacionista, essa aí é muito difícil, por isso que eu finalizo dizendo o seguinte, eu aposto nas crianças como aquelas que vão mudar a face do planeta. Basicamente é isso. Acredito na rapaziada. Eu queria lembrar aqui que o Mário de Andrade, quando era jovem, quem me contou essa história foi o professor Antônio Cândido, que a Gilda, a mulher dele, era sobrinha do Mário de Andrade, o Mário de Andrade com aquela obra maravilhosa que, enfim, marcou a história da literatura brasileira, mas ele era jovem ainda, não era conhecido, e ele escreveu um livro de contos, um dos primeiros textos dele, e procurou Vicente de Carvalho, que era um escritor já conhecido, consagrado, e foi lá timidamente, falou assim, olha, eu escrevi esse livro aqui, o senhor podia dar uma lida e ver o que o senhor acha do livro e tal. E o Vicente Carvalho pegou o livro e foi embora, né? E aí o Mário ficava aguardando, ansioso para saber o que o Vicente Carvalho tinha achado do texto dele, né? E falou assim que várias vezes o Mário foi na porta da casa do Vicente de Carvalho e ficava olhando, porque era um sobrado e na parte de cima tinha um escritório. E a luz do escritório estava acesa, ele ficava ali olhando para aquela luz do escritório, pensando assim, será que ele está lendo meu texto? O que será que ele está achando do meu texto? Né? E o Vicente de Carvalho nunca respondeu ao Mário de Andrade o que ele achou do texto dele, e ele disse para si próprio, né? Se um dia eu for famoso, se um dia eu ficar conhecido, uma coisa que eu nunca vou fazer é deixar um jovem sem resposta. E todos os jovens escritores que procuravam o Mário de Andrade recebia os textos, lia e fazia comentários enormes, né? Respeitando, né, por ter sentido na pele a dificuldade antes de começar essa carreira de escritor, passar por uma situação dessa, né? Então, eu sei que ser escritor não é fácil, o começo é muito difícil, porque você tem que se tornar conhecido, né? E tem que fazer um bom trabalho, porque você só vai ficar conhecido se realmente você conseguir conquistar as mentes e os corações dos leitores, né? Eu tive a sorte na vida de viver na casa do meu pai, que era um intelectual importante, convivi muito com vários autores, né? Enfim, tive essa oportunidade de ter uma biblioteca enorme na casa dele, e eu e as minhas irmãs nascemos nesse mundo, né? E eu lembro aqui, Jair, que quando o Temer assumiu a presidência da República, né, naquele golpe de Estado, eu entro no banco aqui perto de casa e dou de cara com o Raduan Nassar, né, que tinha acabado de ganhar o prêmio Camões, né, e teve aquele entrevero com o ministro da Cultura, né, do governo do Michel Temer, né, quando eu bati o olho nele, ele bateu o olho em mim, a gente não se conhecia pessoalmente, mas eu conhecia a obra dele, ele me conhecia de me ver na televisão, como jornalista. A gente se abraçou e tirou uma foto juntos, ficamos amigos, e ele frequenta hoje a minha casa, e eu falo assim, gente, que sorte, no momento mais triste da história do país, um dos momentos mais tristes que a gente viveu nesses últimos anos, eu passei a conhecer o Raduan e conviver com ele em algumas oportunidades, inclusive num encontro aqui na minha casa, que ele veio para se reencontrar com o Celso Amorim, que era amigo dele de muitos anos, e estava o Celso Bandeira de Mello também. Então, assim, eu espero que você seja referência, viu, Jair, para muitos jovens que estão acompanhando aqui a entrevista e que gostam de escrever, né, e que sintam espaço para poder conversar com alguém que produz boa literatura, e você produz uma excelente literatura infantil, e é muito difícil escrever para criança. Agradeço. Muito Agradeço bem. E dizer o seguinte, que eu também, essa sua lição aí do Mário de Andrade, eu vou seguir mais ainda. Eu sempre dou retorno, e as pessoas que fizerem contato, eu darei retorno, com certeza.
E agradeço bastante ao Rafael, a Gina, a você, Florestan, a TV da... Nós que agradecemos. Muitíssimo obrigada, Jair. Olha, só para lembrar também, gente, que o golfinho, ele dorme com um olho aberto, o outro fechado. A parte do cérebro dorme, a outra acorda. Sabe? Ele precisa respirar e tudo mais, né? Olhando na história do livro aqui, depois você vai ver outras histórias bem interessantes. Tô maluca, vou comprar mesmo. Jair, brigadíssimo. Volte. Valeu. Obrigada. Obrigado. Mesmo. Bom dia e Bom até dia.